Hoje a gente vai falar sobre o uso de medicamento no TDAH. Uma pergunta muito importante que eu encontro no consultório é: Marconi, por que às vezes você passa esse medicamento, às vezes você passa aquele, ou às vezes você passa aquele outro? Eu sou Marconi Oliveira, sou médico neuropediatra, fundador da maior comunidade de pais abelhas desse país, chamada Colmeia. E aí eu já vou te fazer logo um pedido: faça inscrição nesse canal. E se você tem alguém que usa medicamento, passe esse vídeo para ele, talvez faça diferença na vida dele. Olha só, a gente tem no Brasil, como primeira escolha para intervenção na criança com TDAH, os psicoestimulantes, que vem a classe da Ritalina, da lisdexanfetamina. Depois a gente tem a classe dos não psicoestimulantes. Atualmente a gente tem um medicamento chamado atomoxetina, que é um noradrenérgico. Depois a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a gente tem também os alfa-2 adrenérgicos. Marconi, que difícil esse tanto de coisa que você falou. Calma, que o meu objetivo aqui é que você entenda pelo menos como que esse medicamento age no organismo e, mais do que isso, como que ele se distribui e ele vai fazer efeito ao longo do dia. Principalmente quando eu estou falando de psicoestimulantes. Olha só, se eu desenhar aqui para vocês a fenda sináptica, vamos colocar aqui que esse é um neurônio. Não é muito bonito porque eu não sou desenhista. Aqui a gente tem uma coisa chamada dopamina. E a gente sabe que uma das principais causas de dificuldade da criança com TDAH é exatamente essa falta de dopamina. Então nós temos os psicoestimulantes. O que eles fazem? Eles vêm aqui e bloqueiam as estruturas que reabsorvem essa dopamina. Ao bloquear essa estrutura, eu aumento a concentração de dopamina na fenda sináptica. Ao aumentar essa concentração de dopamina na fenda sináptica em determinadas vias cerebrais, a criança se mantém atenta, focada por mais tempo. E aí a gente tem um primeiro medicamento que é o metilfenidato, que você conhece com o nome de Ritalina, Concerta, Concive, Ritalina LA e por aí vai. A Ritalina, ela tem dois mecanismos principais. Ela age bloqueando um receptor chamado NAT e um receptor chamado DAT, que são dois receptores que fazem essa reabsorção. Por outro lado, a gente tem outro medicamento chamado lisdexanfetamina, que é o Venvance. E o Venvance, ele age, Venvance, Junev, Liberdia, né? Ele age também nessas duas estruturas, NAT e DAT, fazendo esse bloqueio. Só que o Venvance, ele age em mais um receptor chamado VMAT e ele faz uma outra coisa, ele faz baixar aqui para perto da fenda sináptica as vesículas com dopamina, ou seja, ele é mais potente em termos de mecanismo de ação do que o metilfenidato, quando a gente fala assim de uma maneira mais estrita. Por quê? Por que eu faço essa questão de falar desse jeito? Porque tem criança que vai ter mais potência, esse medicamento aqui vai ter mais potência do que esse, porque depende do organismo. Eu falei com vocês que eu tenho outros dois medicamentos que não são psicoestimulantes. Um é a clonidina. A clonidina, que é conhecido no mercado brasileiro como atencina, ele é um alfa-2 adrenérgico. E aí, ele age no alfa-2A e no alfa-2B. Quando ele age no alfa-2A, ele diminui a pressão. Então, lá no início, esse medicamento era usado para hipertensão arterial. Hoje ele é muito menos usado, apesar de que ainda pode ser usado. Quando ele age no alfa-2B, ele diminui a impulsividade e a hiperatividade. E eu falei também que a gente acaba de chegar um medicamento no Brasil chamado atomoxetina, que ele não é um psicoestimulante, que ele é um modulador noradrenérgico. Então ele age na noradrenalina e ele faz uma modulação disso aqui. Eu sei que isso aqui parece que está difícil para você entender, está parecendo aula de farmacologia. É claro que é uma aula de farmacologia, mas essa primeira parte é super importante, mas não é tão importante tal qual a segunda parte que eu vou contar aqui para vocês. Sabe por quê? Porque agora eu vou contar para vocês em relação ao tempo de ação desses medicamentos. Presta atenção. Eu tenho lá o primeiro medicamento, que é a conhecida Ritalina, que é o metilfenidato de liberação rápida. O metilfenidato de liberação rápida, vamos colocar aqui o gráfico. Aqui horas, aqui concentração, ou seja, quanto que ele está no sangue. Você tomou ele aqui no tempo zero. 30 minutos depois, ele já fez quase toda a sua absorção, vai fazer uma ação aí durante 4 horas e depois de 4 horas
vai embora. Ou seja, a Ritalina simples de liberação rápida, o metilfenidato de liberação rápida, ele tem uma ação de 4 horas. Marconi, se eu quiser um efeito de 8 horas, eu tenho que dar outro medicamento aqui, 3 horas e meia, e eu vou fazer isso aqui de novo. Tem algum problema fazer isso? Então, um problema que os pais nos falam é que quando a gente faz dessa forma, nesse vale, a criança costuma ficar muito, mas muito irritada. E por isso, alguns colegas evitam fazer isso. Mesmo porque a gente já tem a Ritalina LA. LA de long action, de longa ação. E aí, como é que essa Ritalina LA funciona? Vou desenhar aqui o gráfico de novo. Horas, concentração. E essa Ritalina LA, ela é o que a gente chama de pellets ou sodas. Ela tem dentro da cápsula, ela é em cápsula, uma parte que é absorvida no estômago e uma parte externa que é absorvida no intestino. Aliás, uma parte interna que é absorvida no intestino e uma parte externa que é absorvida no estômago. Então, logo que você toma, essa primeira parte aqui externa, ela é liberada. Essa primeira parte aqui externa nada mais é do que uma metilfenidato de liberação rápida. Então, ela faz isso. Só que quando ela começa a cair, a segunda parte já chegou ao intestino. E aí ela faz um outro pico e faz isso. Então, a Ritalina LA, ela age 8 horas e ela não tem aquele vale, ou seja, ela tem quase que um platô. Compreende que a gente já evoluiu da Ritalina simples para LA, tendo uma ação de 8 horas sem ter o efeito de irritabilidade? Isso é algo bem legal de se aprender. Mas tem outras coisas. A gente tem um terceiro medicamento, que é o metilfenidato de liberação osmótica, que é o Concerta, Concive, FOC, XR, é mecanismo de liberação osmótica. E eu vou te explicar o que é isso na nossa aula de farmacologia. Esse medicamento, geralmente, ele vem numa cápsula. Essa cápsula, ela tem um buraquinho de entrada da água, e à medida que a água entra, aqui dentro tem uma substância que vai fazendo expansão e vai expulsando o medicamento aqui ao longo do tempo, de forma muito controlada. Então, Marconi, como é que esse novo medicamento agiria? Então, você tomou, aí ele tem uma cápsula externa aqui também, que faz uma liberação rápida. Ou seja, igual aquele medicamento metilfenidato simples. Então, ele tomou em 30 minutos e absorvido, e ele vai fazer efeito 3 horas e meia. Quando ele estiver fazendo efeito, essa substância aqui, já entrou água aqui, já fez a extensão, já está caindo aqui medicamento no organismo, e ela faz um novo pico. E ela age aproximadamente 12 horas. Opa! Melhorou mais ainda, concorda? Então, esses são os 3 medicamentos de liberação rápida, de liberação osmótica e de liberação em sodas. Então, por isso que a gente escolhe, esse menino, eu quero que ele use o medicamento porque ele precisa de ter uma atenção maior durante a aula é à tarde, então vou dar um comprimido para tarde, 4 horas. Esse menino ele estuda o dia inteiro. Esse menino ele estuda o dia inteiro e ele ainda dá problema em casa, ele tem ainda muita dificuldade de atenção, hiperatividade, impulsividade em casa. Mas aí existe um outro medicamento, que é o que eu falei lá, né? A lisdexanfetamina, que é o Venvance, o Junev, o Liberdia. Esse medicamento, ele já tem uma outra forma de distribuição. Ele é uma anfetamina ligada a uma lisina. Ou seja, ele é um medicamento ligado a um aminoácido. Por ele ser um medicamento ligado a um aminoácido, ele entra no organismo, é absorvido e fica ali no organismo durante um tempo maior. À medida que a gente vai precisando, vai se rompendo essa ligação e vai liberando a anfetamina lisdex, fazendo o efeito de atenção e concentração para as crianças. Então, o que você já sabe, aqui tem a concentração, aqui tem o número de horas. O que esse medicamento faz? Um mecanismo totalmente diferente, ele absorve em 30 minutos e aí ele vai caindo, chegando a durar até 18 horas. Esses são as principais diferenças em relação ao mecanismo de cinética de distribuição desse medicamento. Então, por isso que eu tenho medicamento que age 4, medicamento que age 8, medicamento que age 12
medicamento que age 18 horas. Mas eu falei com vocês, eu tenho um outro medicamento que acabou de chegar, que é a atomoxetina, também conhecida como Atenta, né? Que vem causando aí uma certa, assim, frenesi, todo mundo querendo usar o Atenta, né? O Atenta, ele não é um psicoestimulante, ele tem um mecanismo noradrenérgico, só que o mecanismo dele de concentração é muito diferente. O mecanismo dele de ação leva-se, presta atenção nisso, 2 meses para ter a ação-alvo total. Então, ao invés de horas aqui, a gente vai colocar aqui dias. E ao invés de concentração aqui, a gente vai colocar aqui ação. Você começou a usar ele aqui no dia 0, e aí ele começa a subir o efeito. Ele vai subir. E o efeito pleno dele vai ser atingido quando eu tiver aproximadamente 52 dias de uso. Marconi, então ele não faz efeito no primeiro dia? Não. Você vai ter que usar a atomoxetina um tempo maior para que ele possa ter o efeito. Ou seja, você só vai conseguir ver a resposta na atenção, na concentração do seu filho, do seu paciente, do seu aluno, depois de 52 dias, porque ele chega no efeito alvo máximo. Então, com a atomoxetina, eu tenho que dar um tempo maior para que ele possa fazer o efeito. E por último, eu falei que a gente tem os alfa-2 adrenérgico, né? Que é a clonidina. A clonidina, eu não falei lá atrás, mas ela tem efeito alfa, eu falei, né? Alfa-2A e alfa-2B. Perfeito. E a gente tem um outro efeito aqui, que é a imidazolina, que eu não vou falar dele. Nos Estados Unidos, a gente tem um medicamento que age só no alfa-2B, que é chamado guanfacina, ou Intuniv, que a gente ainda não tem no Brasil. A clonidina, que é o que a gente tem no Brasil, custa baratinho, que foi usado no passado para pressão, mas hoje é muito menos usado, ela tem um efeito quase que imediato. 30 minutos depois, essa ação vai durar ali até 12 horas. Problemas do alfa-2 adrenérgico. A dose terapêutica é muito próxima à dose tóxica. Como assim, Marconi? A clonidina, a gente tem que usar a microdose. Para você ter ideia, a gente usa microgramas. Tem as apresentações 100 microgramas ou 0,1 miligrama ou 150 microgramas. Deixa eu te dar a dimensão disso aqui de 100 microgramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1000 miligramas. 1 miligramas é igual a 1000 microgramas. A gente usa a 10ª parte de 1 miligrama. Olha quão pouquinho é. Exatamente por causa disso aqui, ó. Dose terapêutica próximo da dose tóxica. Tá bom? Por isso que tem que ser usado com cuidado, tem que ser usado com vigilância. Criança muito pequena a gente não usa. E esse, pessoal, eu tô fazendo essa aula mais pesada, né, de farmacologia, porque muitas vezes eu encontro em consultório gente perguntando: Marconi, por que que usa aquele? Por que que usa aquele outro? Por que que você não usou aquele outro? Então, essa é uma das formas de se escolher. Só essa forma? Não. A gente vai ter uma escolha em relação, olha, se o menino é mais hiperativo e impulsivo, eu uso esse. Se o menino é mais desatento, eu uso aquele. Se o menino tem mais dificuldade de alimentar, eu uso esse. Se o menino tem mais dificuldade, se alimenta de forma exacerbada, né? Ou seja, ele come muito, é uma criança mais gordinha, eu uso aquele outro. Mas essa é um dos parâmetros para a gente escolher. Eu só queria falar isso porque, assim, eu tenho grupo de professores que às vezes acompanha a gente e fica querendo saber de medicamento. Eles têm que saber, porque assim, será que tomou, será que não tomou, o que está fazendo? Ele toma o remédio no final da aula, já está agitado de novo, aí ele tomou aqui, ficou desse jeito e tal. Então isso é muito importante para que a gente possa entender sobre a ação do medicamento. Essa é uma aula muito complexa. Eu tenho mais explicações dela, mas aqui também não justifica eu fazer todas essas explicações. Mas se você quer conhecer mais o meu trabalho, procure saber sobre a Colmeia. É uma comunidade que a gente tem de pais abelhas, a maior comunidade de pais abelhas desse país. E uma outra coisa que você pode me fazer um favor, tá vendo que eu gastei tempo aqui explicando, fiz todo esforço, escrevi, você pode fazer um esforço para mim. Clicar em seguir o canal e clicar em compartilhar. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.